Pela graça de Deus, é falar sobre casamento centrado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, nós queremos ler o texto da carta de Paulo aos Efésios. São Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versos 31 e verso 32. Verso 31 e verso 32. Bem, eu julgo que os irmãos já tenham encontrado o texto e eu vou ler, os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Meus queridos irmãos, a vida conjugal demanda um trabalho. E eu diria, demanda um árduo trabalho. Mas quando eu me refiro a um árduo trabalho, eu não ressalto ou não tenho a intenção de afirmar que esse trabalho é em vão. Não tenho a intenção de dizer que esse trabalho é penoso, pesaroso. Eu me refiro ao fato de que, na experiência conjugal, os cônjuges, no decorrer da caminhada conjugal, devem trabalhar assiduamente para o serviço do outro, ou em serviço do outro. Devem trabalhar mutuamente para nutrir o relacionamento, que naturalmente, se deixarmos o casamento sem segurarmos as rédeas, ele vai, pouco a pouco, se defasando. No entanto, amados irmãos, trabalharmos em favor de termos um casamento virtuoso, laborearmos para termos um relacionamento conjugal vigoroso, intenso, virtuoso, demanda sim o trabalho de ambos os cônjuges, pois ambos, a partir da experiência, do início da experiência conjugal, devem lembrar daquela canção que foi cantada aqui pelas irmãs no início. Vou correr sem se cansar até o céu chegar. Porque a vida conjugal, o relacionamento conjugal, é um processo que demanda muito dos nossos esforços. De não negligenciarmos o outro, de não esquecermos que o casamento não pode ser uma experiência vivida a partir dos meus interesses pessoais, dos meus interesses egoístas,
mas é uma experiência compartilhada de amor, onde eu trabalho, me dedico para que o outro encontre satisfação, encontre deleite, encontre prazer nesse relacionamento. E uma vez que o cônjuge, independente de homem ou mulher, trabalham, laboreiam para que o outro encontre prazer na relação, certamente nós também desfrutaremos o deleite, a alegria, ao encontrarmos a satisfação do nosso cônjuge. Uma vez que o casamento, a experiência conjugal, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é equivocadamente compreendida. Geralmente achamos que o casamento é uma experiência que diz respeito a nós. E apesar do casamento envolver seres humanos, um homem e uma mulher, conforme o ensino das Escrituras, o casamento essencialmente não trata de homem e mulher. O casamento não diz respeito essencialmente ao homem e à mulher. O casamento essencialmente diz respeito à relação de aliança eterna que há entre Cristo e a igreja. Por isso o apóstolo São Paulo, quando escreve a sua epístola aos Efésios, e especificamente nessa porção da Escritura, ou nessa porção da carta, falando sobre relacionamentos no âmbito familiar, e mais especificamente no âmbito conjugal, ele lembra da instituição do casamento ainda no Éden. Em Gênesis 2, 24, quando Deus uniu Adão e Eva. E ele reverbera esse texto no capítulo 5 da carta aos Efésios e o verso 31. O apóstolo São Paulo então diz: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas o impressionante aqui no verso 32, ele afirma que esse texto não está relacionado essencialmente a Adão e Eva. Não está relacionado a marido e mulher. Tanto que ele nas palavras ou na expressão paulina, ele diz: grande é este mistério. E eu me refiro a Cristo e à igreja. A questão, amados irmãos, é que Adão e Eva, como cada relacionamento conjugal, é uma tipologia da união mística entre Cristo e a sua noiva, e a sua igreja. Entendermos essa verdade e vivermos relacionamentos conjugais à luz dessa verdade do Evangelho é o que significa viver um casamento centrado em Cristo Jesus. E eu gostaria de destacar nessa noite alguns elementos que fazem parte de um casamento centrado em Cristo, de um casamento cristocêntrico. Primeiro, mútua devoção a Cristo.
Queridos irmãos, é imprescindível que no relacionamento conjugal, ambos vivam uma profunda devoção a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, se o casamento diz respeito à união entre Cristo e a igreja, é impossível que vivamos um relacionamento conjugal, casamentos virtuosos, cheios da graça, do favor de Deus, da dádiva de Deus em nossa vida, se não tivermos Cristo como centro do nosso relacionamento. Isso não significa necessariamente que não teremos dificuldades relacionais, conflitos, até mesmo problemas conjugais. Mas significa dizer, amados irmãos, que nesse relacionamento centrado em Cristo, onde ambos são devotos a Cristo, ambos são voltados a uma devoção profunda ao nosso Senhor Jesus Cristo, discernirão, compreenderão que devem anular-se a si mesmos, que devem negar-se a si mesmos para entregar-se um ao outro. Uma vez que no casamento há um reflexo, uma reverberação do que acontece na união mística entre Cristo e a sua igreja, lavada e redimida com o seu próprio sangue. Cristo doou-se à igreja. E se Cristo doou-se à igreja, uma vez consciente desse amor, dessa entrega, desse amor sacrificial, ela se entrega a Cristo em obediência. Veja o que o apóstolo São Paulo diz aqui no texto, a partir do versículo de número 25, quando ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Certamente, amados irmãos, um casamento centrado em Cristo, é um casamento em que há mútua devoção, em que ambos são devotados a Cristo. Isso significa dizer, irmãos, que o cristão consciente não deve buscar casar-se, unir-se com pessoas que não conhecem a Cristo. Obviamente que nós estamos falando do padrão bíblico. Nem sempre é o que se vê na nossa experiência. Não é verdade? Nem sempre é o que se vê na nossa experiência. Eu vejo como uma recomendação das Escrituras. Uma recomendação das Escrituras. Se uma jovem cristã vier procurar o meu conselho como pastor, que está namorando um não crente ou um não cristão, eu recomendaria que ela esperasse mais em Deus e procurasse um jovem que amasse a Cristo. Um jovem que seja devoto a Cristo. E vice-versa. Um jovem cristão me procurando, eu também daria o mesmo conselho, porque é isso que nós encontramos na Escritura Sagrada, irmãos, e nós não podemos nos alienar da Escritura para nos moldar aos nossos interesses. Podemos até transgredir a palavra de Deus, mas jamais o pastor, quem sobe a este púlpito, pode pregar algo diferente das Escrituras só para agradar a um ou a outro. O correto é, se uma moça cristã ou um rapaz cristão estão ansiando e esperando casar-se, devem
procurar casar-se com um homem ou uma mulher que amem a Cristo, que sirvam a Cristo, que sirva a Cristo, que seja devoto de Cristo. Porque é só num relacionamento onde ambos amam a Cristo, onde ambos estão entregues a Cristo, é que neste casamento, Jesus, Cristo, será o sol em torno do qual marido e mulher orbitarão. E assim poderão glorificar a Cristo e revelar a beleza do Evangelho, da graça de Deus, através dos seus relacionamentos. Obviamente, amados irmãos, que a palavra de Deus também nos ensina que uma vez que homem ou mulher tenham cônjuges não crentes, não devem separar-se, porque o cônjuge não é cristão. Porque o cônjuge não é uma cristã. Veja o que o apóstolo São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. A partir do versículo 10. São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula, ou seja, descrente, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo ou descrente, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido descrente é santificado no convívio da esposa, e a esposa descrente é santificada no convívio do marido crente. Mas há um segundo elemento que eu gostaria de destacar nessa noite, sobre um casamento centrado em Cristo. O primeiro, eu disse que um casamento centrado em Cristo, os cônjuges mutuamente são devotos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo elemento é que nesse relacionamento conjugal há uma mútua prática do perdão. Irmãos, quem é casado aqui sabe que a experiência conjugal não é somente flores. Também não é somente espinhos. E é nesse relacionamento onde pessoas imperfeitas estão unidas pelos laços do matrimônio, que certamente no decorrer da experiência conjugal, nós ofendemos o cônjuge e também somos ofendidos por palavras, por atitudes, até mesmo por um olhar, ou até mesmo um silêncio. E certamente os casados aqui estão lembrando, realmente, o silêncio dele me fez uma raiva naquele dia. O silêncio dele me fez uma raiva, né? Porque na experiência conjugal, né, a experiência conjugal é difícil. Tem prazer, tem alegria, tem gozo, mas também tem esses momentos difíceis. Porque seres humanos são seres difíceis, principalmente no âmbito relacional. E muitas das vezes ofendemos o nosso cônjuge, somos ofendidos por uma atitude, às vezes o silêncio, por uma palavra.
e precisamos, nesse instante, praticarmos o perdão. O que é intrigante, amados irmãos, porque se o casamento reflete a união mística entre Cristo e a igreja, um elemento imprescindível desse relacionamento é o perdão. Uma vez que a igreja foi acolhida por Cristo, uma vez que foi amada e perdoada por Cristo. Veja o que o apóstolo São Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 32. Efésios 4, verso 32. Ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ora, irmãos, se essa é uma verdade em qualquer relacionamento, quanto mais no relacionamento conjugal. Quanto mais no relacionamento conjugal. A prática do perdão. E o que é intrigante, que o apóstolo Paulo ressalta aqui no versículo 32, não é apenas a prática do perdão. Todos os imperativos que ele ressalta aqui no texto apontam para um exercício contínuo. Não é algo que fazemos uma única vez. Uma vez que o relacionamento conjugal é um processo diário de construção. Por que eu disse no início que o casamento demanda trabalho? Que o casamento demanda labor, dedicação dos cônjuges. Para manter esse relacionamento vivo, com a chama acesa. É o marido pela manhã, dá um cheiro na esposa, né? A minha esposa, vez ou outra, reclama que eu não escrevo mais poesia para ela. Porque quando nós namorávamos, confessar aqui para os irmãos, né? Nós namorávamos, eu fazia poesia para ela. Fazia uns sonetos para ela. Ela lia, chega a soluçava. Mas certamente, amados irmãos, após o casamento, eu continuei escrevendo poesias para ela, não com a mesma intensidade, é verdade, quando nós namorávamos. E certamente, irmãos, essa experiência que eu compartilho com os irmãos, às vezes acontece em nuances da nossa experiência conjugal, que nós vamos apagando a prática de nutrir o casamento de alegria, de satisfação, de nutrir o casamento com elementos que são necessários. Há eu não gosto de citar filmes, mas este é pontual e eu penso ser relevante para nós refletirmos sobre o relacionamento conjugal. Nessa questão de dedicar-se ao cônjuge, de intensamente trabalhar para o bem do casamento, para o bem do outro. O filme chama-se Como se Fosse a Primeira Vez. Quem já assistiu? E a jovem, a moça, ela tem uma enfermidade, uma doença, ela sofre de amnésia. Todos os dias, toda manhã ela esquece. Ela esquece do que ocorreu no passado.
E o esposo, por sua vez, né, amando-a todos os dias, tem que dedicar-se ativamente para lembrá-la de que ele é o amor da vida dela. E certamente, às vezes, homens não gostam de assistir este tipo de filme. Muitos deles acham muito meloso, não é? Muito meloso. Mas, amados irmãos, concretamente, na vida conjugal, nós devemos acordar cada manhã como se fosse a primeira vez. Lembrar que ele é o homem da sua vida e ela é o amor da sua vida. E ambos têm que dedicar-se um ao outro com este intuito. Não é isso que nós fazemos, amados irmãos, todas as vezes que nos reunimos como igreja, lembrar do amor de Cristo por nós. Somos lembrados pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Cristo por nós é infinito. Que o amor de Cristo por nós não fenece a cada manhã, pelo contrário, que o amor de Cristo por nós continua o mesmo, permanece para sempre, é infinito, é eterno, sobrepuja o tempo e o espaço. Ele nos amou ontem, nos ama hoje e nos amará amanhã, permanentemente. E Ele age ativamente, Ele está presente para sustentar, para prover, para cuidar, para guiar a sua noiva amada, a sua igreja que foi lavada, redimida com o seu próprio sangue. A questão, amados irmãos, é que casamento cristocêntrico é a encarnação existencial do Cristo em cada esposo. E no que tange a mulher, é essa consciência de que é amada, de que está envolvida e acolhida por um amor que transcende circunstâncias, que transcende adversidades, que transcende o tempo. E isso é extremamente salutar. E necessária essa compreensão, porque ela nem sempre vai ser essa moça jovem que você, essa mulher jovem que você vê hoje. Porque o tempo passa para todo mundo. Quando o pastor Cristiano, que celebrou o meu casamento com Rosana, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: olhe para Rosana agora. E memorize esse momento. Memorize esse momento. E daqui a 30, 40 anos, a sua missão vai ser olhar para ela e enxergá-la do mesmo jeito que você está olhando e enxergando ela nesse momento. E eu pensei no meu coração: dura coisa pediste. Dura coisa pediste. Mas é claro, irmãos, nós brincamos, mas é isso, o relacionamento conjugal precisa estar sempre sendo nutrido. Casamento demanda esforço de ambos os cônjuges. Demanda trabalho de ambos os cônjuges. Para que o casamento dê certo. Para que o casamento reflita, de fato, a natureza
do casamento revelada na Escritura, que é refletir a união mística de Cristo e a igreja. E dessa forma o Evangelho se encarna na vida conjugal, ou é encarnado, melhor dizendo, o Evangelho é encarnado na vida conjugal, onde certamente nós experimentamos a graça, experimentamos o perdão, a compreensão, a bondade, a paciência. O casamento também é uma ambiência onde nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Assim como na vida cristã, nós somos compelidos e somos chamados a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, no casamento também nós crescemos. Devemos crescer, evoluirmos em intimidade, em cumplicidade, em compreensão, comunicação. Tem muitos casais que dialogam muito pouco, conversam muito pouco, se comunicam muito pouco. E é necessário, amados irmãos, que haja comunicação, que haja diálogo no casamento. Para um ouvir o outro. Para um compreender o outro. Por isso, se vocês observaram esses elementos que eu cito aqui, de um casamento cristocêntrico, primeiro, mútua devoção a Cristo. Fala de ambos. Segundo, mútua prática do perdão. É perdoar e ser perdoado. Olha o que São Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3 e o versículo 13. Ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos mutuamente vós também. Mas se você observar, no início do verso 13, São Paulo diz assim: suportai-vos. Suportai-vos uns aos outros. Porque há momentos no relacionamento conjugal que você deve exercer tanta paciência a ponto de suportá-lo ou suportá-la. De suportá-lo, suportá-la. E certamente você terá queixa dele, ele terá queixa sua. Eu já aconselhei, pela graça de Deus, alguns casais. Muitos casais. Alguns tive a alegria de, em meio ao conflito, no relacionamento, orando e aconselhando, o casamento foi, ambos decidiram continuar e ainda hoje são casados. Mas também tive a tristeza de orar e ver, e aconselhar e ver o divórcio como resultado do conflito. Jamais é o que o pastor deseja. Jamais é o que o pastor anseia. Que haja o divórcio do casamento. Contudo, eu tenho um entendimento de que o divórcio não é o fim. Embora o padrão de Deus
o padrão divino estabelecido por Deus na Sagrada Escritura seja um casamento, uma relação perene, seja uma relação perene, como Mateus 19 diz, até que a morte os separe. Implicitamente está lá em Mateus 19, pois Jesus diz, não separe o homem o que Deus uniu. Há determinados relacionamentos, há determinados casamentos, onde os cônjuges fazem mal um ao outro. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 que nós não fomos chamados para a escravidão, mas para a liberdade. E o casamento jamais deve ser uma experiência escravizadora. Então, no âmbito das relações humanas, embora não seja o padrão, eu penso que em determinados casos o divórcio é necessário. No entanto, jamais devemos entrar num relacionamento conjugal pensando, se não der certo, eu separo. Porque eu tenho a impressão que na sociedade que nós estamos vivendo, irmãos, muitos casais entram num relacionamento conjugal já pensando em se separar. Se não der certo, eu me separo. E muitos casais têm usado, a sociedade que nós estamos inseridos, tem usado o divórcio como a solução para os problemas conjugais. Permita-me reiterar, eu não sou contra o divórcio em determinados casos. Mas é importante que nós façamos uma reflexão e uma crítica para o contexto em que nós estamos inseridos, em que o divórcio tem sido a solução encontrada por muitos cônjuges, por muitos casais, para os problemas do seu casamento, para os problemas do seu relacionamento. E essa não deve ser a postura do crente. Infelizmente, queridos irmãos, há um índice muito alto de divórcio entre os evangélicos. No entanto, amados irmãos, com a graça de Deus nós precisamos viver relacionamentos conjugais e entrar em relacionamentos conjugais onde você e o seu cônjuge estejam dispostos para que o casamento dê certo, até mesmo vencer-se a si mesmo. Vencer as suas inclinações pecaminosas, vencer os seus interesses egoístas, ser mais altruísta, ser mais dedicado, servir mais ao seu cônjuge. Pois se o casamento reflete, na nossa experiência, a graça, a beleza do relacionamento entre Cristo e a igreja, nós devemos olhar para Cristo como padrão, como arquétipo, como modelo do que é ser um bom marido. Eu fico impressionado porque não há no texto sagrado Paulo escrevendo algum texto dizendo, igreja ou mulheres, amai os vossos maridos. Não. O texto em Efésios, Paulo diz, maridos, amai vossa mulher, marido, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
para santificá-la, purificá-la, apresentá-la sem ruga e sem mácula. Agora, o que é impressionante, eu chamo a sua atenção para olhar esse texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, que eu penso ser extremamente relevante para a nossa edificação e para o nosso aprendizado, para sermos maridos melhores e esposas melhores. Quando Paulo diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Ou seja, qual é o propósito? O propósito pelo qual Cristo morreu. Qual foi o propósito pelo qual Cristo se entregou? São Paulo responde, para santificar a igreja. Então, Jesus se entregou para santificar a igreja, purificando por meio da lavagem da água pela palavra. E por que ele se entregou com este propósito? Por quê? Ele responde no versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Veja, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: Cristo se alegra em unir-se com sua noiva amada, em contrair núpcias com sua noiva amada. Mas toda essa alegria de Cristo nessa união mística, tem início, tem origem em seu amor, tem origem em sua graça, tem origem em sua entrega, em seu amor sacrificial. Para uma vez ele entregando-se em favor dela, santificando-a, receba, apresente-a a si mesmo como igreja gloriosa, como igreja sem mácula, como igreja sem ruga. Então, Cristo santifica a igreja, para que a igreja, uma vez santificada, seja apresentada a Ele pura, sem mácula. O que acontece aqui, amados irmãos, é que Cristo ama e se entrega para santificar a igreja, e a igreja, uma vez santificada, é apresentada a Cristo sem mácula. Ele oferece-se em favor da igreja, para que a igreja, então, uma vez que ele se ofereceu a ela se apresenta a ele, sem ruga e sem mácula. O que acontece, portanto, irmãos, na experiência conjugal, quando nós olhamos para esse exemplo em Cristo Jesus? É que nós devemos nos dedicar ao nosso cônjuge, o marido, a sua esposa, porque uma vez ele dedicando-se, entregando-se a ela com este amor dadivoso, com este amor sacrificial, onde ele nega-se a si mesmo, onde ele crucifica os seus próprios interesses em favor dela, para o bem dela, para a satisfação dela. A satisfação dela vai acabar reverberando para a satisfação dele. Se você ama a esposa, se você se dedica a ela, meu irmão, minha irmã, meu irmão, você vai certamente receber multiplicado aquilo que você entregou. Multiplicado aquilo que você entregou. Nos gestos mais simples. Num elogio, que o esposo precisa elogiar a esposa. Aqui não, mas tem gente por aí que elogia a vizinha. Aqui não. Você elogia a sua esposa.
Você elogia sua esposa. Como você está bonita. Como você se veste bem. Como você é linda. Irmãos, isso não é bobagem não, viu? Sussurre isso no ouvido da sua esposa para tu ver as bênçãos que resultam. E às vezes nós vamos esquecendo desses detalhes, dessas pequenas coisas. Eu já tenho 30 anos de casado. Aí é que é necessário mesmo. Aí é que é necessário mesmo. Veja, quarto elemento. Eu falei que um casamento centrado em Cristo precisa de mútua devoção a Cristo, precisa de mútua prática do perdão e precisa de mútuo amor. São Paulo fala dessa relação entre Cristo e a igreja, que deve ser refletido no relacionamento conjugal, e fala deste amor de Cristo para com a igreja e do amor da igreja por Cristo de forma implícita nos versos 22 e 25 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Veja, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas, pastor, Paulo fala da mulher só de submissão. De Cristo e do marido ele fala de amor, mas da mulher ele fala de submissão. É verdade. A expressão usada por Paulo é submissão. No entanto, irmãos, o amor está aqui implícito. Porque a igreja não se submete a Cristo por imposição. A igreja se submete a Cristo porque é amada e compelida, constrangida a amar o seu Senhor. Que a amou, que a santificou, que a resgatou, que a lavou com o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. O que Paulo está, na verdade, falando aqui, irmãos, que nessa relação, o que permeia é o amor. O marido se entrega. E a esposa também se entrega ao submeter-se à orientação, à direção deste homem que a amou. E a amou de tal forma que se auto-sacrifica. Que se anula. Que nega a si mesmo para o bem dela. Nega os seus próprios interesses, nega as suas inclinações egoístas para satisfazer a sua amada, a sua esposa amada, a sua mulher. Então, tudo que permeia aqui nesse relacionamento é amor. Cristo, o amor sacrificial. O marido, o amor que se entrega à esposa, renunciando e sacrificando a si mesmo. Não é o sacrifício aqui, irmãos, de estar disposto a dar a vida pela mulher, pela esposa. Eu não tenho dúvidas que tem maridos aqui que daria a própria vida pela esposa. Mas não é só dar a vida pela esposa, é viver por ela. Pastor, há uma diferença? Você pode dar a vida por alguém e ainda assim não viver por ela.
Você pode dar a vida por alguém e ainda assim não viver por ela. Então, o chamado do Evangelho, da palavra de Deus para nós, é que nós vivamos um para o outro. Vivamos um para o outro. E ao vivermos um para o outro, sendo devotados a Cristo, praticando o perdão, perdoando e sendo perdoado, amando mutuamente, a ponto de entregar-se ao outro, negando-se a si mesmo, certamente, irmãos, Cristo será glorificado nesse relacionamento conjugal. Por último, o último elemento, um casamento centrado em Cristo, precisa haver mútua devoção a Cristo, mútua prática do perdão, mútuo amor e mútua intimidade. O texto lá de Gênesis 2:24 diz: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só. E o verso 25 diz: e ambos estavam nus. Intimidade, obviamente, irmãos, não é só intimidade física. Tem pessoas que têm intimidade física e nenhuma intimidade. Não é verdade? Pessoas que têm intimidade física e nenhuma intimidade. No relacionamento conjugal, obviamente, a intimidade física, mas mais do que isso. Uma intimidade de cumplicidade, de conhecer o outro. Tanto que uma das expressões usadas pela Escritura para o relacionamento íntimo entre homem e mulher é conhecer. Abraão conheceu Sara. Isaac conheceu a Rebeca. E ela gerou um filho. Esse conhecer o outro. E a beleza do relacionamento conjugal é que você deve conhecer e conhece o seu cônjuge como ninguém conhece. Isso que é maravilha. Né? Isso que é maravilha. Você deve conhecer o seu cônjuge como ninguém conhece. E você conhece o seu cônjuge como ninguém conhece. Mas daí está a questão da intimidade, mais do que física, né? A cumplicidade, o afeto, o carinho, o conhecimento um do outro. Assim como Cristo conhece a sua igreja. E a sua igreja conhece o seu Cristo. O que é ter um casamento centrado em Cristo? Ter um casamento centrado em Cristo é quando ambos são devotados a Cristo. Ter um casamento centrado em Cristo é quando há mútua prática do perdão. Certamente você já perdoou muitas vezes este homem, né, minha irmã? Você está pensando em pastor, mas já foi tantas vezes. Você perdoou, né? Só que, irmãos, no Evangelho, o perdão não tem limitação aritmética. O perdão não tem cálculo. O perdão é uma prática dadivosa, contínua, que deve acontecer nos nossos relacionamentos, principalmente o conjugal. Certamente você, meu irmão, também já teve que perdoar muitas vezes ela, né? Você deve estar lembrando, é verdade, pastor.
E como? E como eu já tive que perdoar? E em todas, pastor, eu tinha razão. Aí já você já... Porque quando se perdoa, se esquece que você teve razão. Né? Quando um e o outro quer ter a razão, aí o perdão fica longe. Você renuncia até mesmo se você tiver razão. Não há razão, a entrega, a renúncia e a perdão, acolhimento, graça. Um casamento sentado em Cristo, há mútuo amor, sacrificial, submisso um ao outro, mútua intimidade e, encerrando, mútuo envolvimento com a igreja. Se você e seu marido são crentes em Jesus, graças a Deus, então vocês precisam estar envolvidos com a igreja. Porque a vida cristã é um processo de contínuo crescimento. E é por meio da comunhão na comunidade cristã que nós somos instruídos pela palavra, que nós somos instruídos ao serviço mútuo. Um casamento centrado em Cristo não pode ser um casamento alienado, divorciado da igreja do Senhor Jesus. Ora, se Cristo amou a igreja, se entregou por ela, quanto mais eu e você devemos dedicar, uma vez que fazemos parte dessa igreja que foi amada e acolhida por Cristo. Quantos estão com os cônjuges aqui nesta noite? Quantos? Levanta aí as mãos aí. Quantos estão com os cônjuges? Amém? Estão com os cônjuges? Amém. Então eu quero convidá-los para que nós façamos uma oração em favor de vocês. Fiquem de pé em nome de Jesus. Fiquem de pé em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode ir lá, presbítero, pode ir lá, viu? Pode ir lá, viu? Pode ir lá. Pode ir lá. Fique lá perto da sua amada. Né? Louvado seja Deus. Amém. 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 Marido e mulher pode dar as mãos, né? Pode dar as mãos. A gente está evitando dar as mãos por causa aí da questão sanitária, né? Mas marido e mulher podem dar as mãos em nome de Jesus. Você vai orar por ela vai orar por você e eu vou orar pelos dois, tá bom? Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, nesse instante nós reconhecemos o quanto nós somos imperfeitos, carentes e necessitados da Tua graça em nosso favor, da Tua misericórdia, do Teu amor, operando e agindo em nós continuamente. Estamos cônscios do desafio, nos encoraja, Senhor, a nos dedicarmos para que o nosso casamento reflita a beleza e a glória da união entre o Teu Filho Jesus Cristo e a Tua igreja, comprada, lavada e redimida com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, abençoa cada casamento, cada relacionamento nesse instante, com a Tua mão graciosa, prodigiosa, para aqueles que estão com os cônjuges aqui, para aqueles que estão com os cônjuges em casa,
estão agora com ele ou ela em seu pensamento, em seu coração. E nós rogamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda, Senhor, a graça de termos casamentos cheios do Teu Espírito e que reflitam a beleza do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Perdoa-nos e ensina-nos a perdoar. Tem-nos amado, nos ensina a amar. Tu te entregaste em nosso favor, nos ensina a nos entregarmos ao outro. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, eu vou pedir para os irmãos continuarem de pé. O presbítero Aurélio, que é o pastor da nossa igreja, vai orar e conceder a bênção apostólica, já despedindo os irmãos para os vossos lares com a graça de Cristo. Que Deus muito vos abençoe. Amém. Uma palavra muito oportuna, não é, irmão? Palavra maravilhosa.